Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. O vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro de Esdras, um dos livros do Antigo Testamento que conta essa história, o início dessa história do retorno do povo de Israel do exílio babilônico para Jerusalém, para a terra que Deus tinha prometido a Abraão, Isaac e Jacó. É sobre isso, é sobre o livro de Esdras que nós vamos conversar no Entenda a Bíblia de hoje. Meu objetivo é que você, ao ler o livro de Esdras, você se coloque historicamente, que você entenda o que Esdras está querendo falar ali, a motivação do escrito do livro de Esdras, aquela ideia de contexto histórico para permitir que as gerações futuras entendam o que aconteceu e todas as lutas que eles tiveram para reconstruir o templo, para restaurar o templo e depois, com Neemias, vamos falar um pouquinho de Neemias lá na frente, também a ideia de reconstruir a cidade de Jerusalém, um período que aproximadamente dá cerca de 100 e poucos anos de história. A gente olha para o livro e a gente pensa assim, aconteceu uma semana depois, alguns anos depois. Não, é um período muito longo, O decreto de Ciro que conta, o livro de Esdras começa contando do decreto de Ciro. O decreto de Ciro aconteceu no ano 538 a.C. E Esdras só vai para Jerusalém no ano 458 a.C., ou seja, 80 anos depois. Então, é maior do que o período do exílio em si. O período exílico de 70 anos conta desde quando o povo foi levado de Jerusalém até a Babilônia, até o dia que o templo foi reinaugurado. 70 anos depois, então é um período de 70 anos. E esse período do templo ser reinaugurado, ser reconstruído, Esdras não estava ali ainda. Então a gente vai olhar ali no capítulo 2 de Esdras, por exemplo, que na lista das pessoas que saíram da Babilônia e foram para Jerusalém para construir, a função era construir o templo. O decreto de Ciro foi para a reconstrução do templo. Ele tem uma visão, ele tem um sonho, ele escreve um decreto. Deus, o Deus Todo-Poderoso, quer que exista um templo naquela cidade. E aí ele levanta algumas pessoas do povo de Deus, do povo judeu, e manda essas pessoas para reconstruírem o templo. A ideia da reconstrução do templo, o líder dessa reconstrução do templo, você vai conhecer como Zorobabel. Você vai ver ele em várias passagens bíblicas, nos profetas principalmente. Essa ideia desse homem que vai ter essa função de reconstruir o templo. Não é Esdras que tem essa função. Mas quando Esdras, ele já está lá no tempo de Xerxes, ele está lá já 80 anos depois do decreto, ele já está lá vivendo isso e existe uma crise em Jerusalém. O templo já está reconstruído, mas ele já está cheio de problema, de dificuldade. Precisa ser feita uma restauração do templo, e não somente do templo, mas uma restauração religiosa naquele local e também um começo de uma volta, de um retorno maior do povo judeu para viver em Jerusalém. Ainda estavam vivendo debaixo de dificuldade. Lembra-se? Aquela região estava cheia de estrangeiros, aquela região estava cheia de outras pessoas que foram colocadas lá para impedir que o povo judeu conseguisse viver naquele lugar em paz ou como o único povo daquele lugar. Então estava uma grande confusão lá, então Esdras faz para essa revolução, volta para fazer essa revolução, volta para fazer essa questão dessas mudanças, dessa restauração total, apenas 80 anos depois do decreto de Ciro. Então ele promove também a restauração total do templo. Então no tempo de Esdras, o templo é novamente reconstruído e depois ele volta novamente com Neemias, a gente vai falar sobre Neemias, para reconstruir o resto da cidade de Jerusalém, as muralhas de Jerusalém, as portas de Jerusalém pudessem ser reconstruídas e a cidade pudesse novamente ser habitável com segurança. Então esse decreto aconteceu a partir de um rei, Ciro, um rei persa. É a ideia do Império Medo-Persa. Eu vou explicar sobre o Império Medo-Persa no próximo vídeo para a gente entender esse contexto histórico, mas é um rei persa que ele conquista a Babilônia, a expansão do Império Medo-Persa, ele entra na Babilônia no ano 539 e no ano 538 ele já baixa esse decreto. No primeiro ano do seu reinado, ele já baixa esse decreto e envia Zorobabel e alguns judeus para a reconstrução do templo. E essa reconstrução do templo leva cerca de 20 e poucos anos para serem reconstruídos, de maneira legal, de maneira perfeita, serem reinaugurado para que voltasse a ter uma certa adoração naquele local. E depois acontecem alguns problemas, algumas dificuldades. O livro de Esdras vai contar sobre tudo isso. E aí sim, Esdras se sente incomodado e ele pede licença, como sacerdote, pede licença para ir
a Jerusalém, e ele vai a Jerusalém para promover essa restauração do restante do templo e essa restauração religiosa também daquele lugar. Então, esse é o objetivo do livro de Esdras, é contar às próximas gerações todo esse envolvimento, toda essa dedicação com a relação do templo. A gente já falou sobre a questão do templo em vídeos anterior, essa explicação de que a religião judaica, né, tinha como centro o templo, então a necessidade de voltar a acontecer precisava da questão do templo ser reconstruído. A gente vai falar sobre o porquê de Jesus falar da destruição do templo, então em vídeos anteriores você pode voltar um pouquinho lá e procurar esses vídeos, que você vai entender um pouquinho mais dessa questão da centralidade do templo para a religião judaica. Então era sobre isso que a gente gostaria de falar, sobre o livro de Esdras. Espero ter te ajudado, e quando você lê o livro de Esdras, você já possa entender tudo que aconteceu naquele local, tudo que aconteceu naquela história. O livro, até para contexto histórico, né? O livro, a primeira vez que ele era escrito, e em algumas traduções mais antigas talvez, a gente vai encontrar primeira Esdras e segunda Esdras, né? Então, primeira Esdras, essa ideia de Esdras contando a história do decreto e da volta do povo para reconstruir o templo, e o segunda Esdras é a hora que ele vai realmente para Jerusalém para promover essa restauração do templo, que ainda precisava ser restaurado em algumas questões, e a restauração religiosa como um todo. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar no vídeo de hoje. Espero ter te ajudado, ter te contribuído para você entender um pouquinho mais sobre o livro de Esdras. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.